Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Ponto a Ponto nesta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Hoje é Dia Nacional da Natação, hein? Manda um abraço já para o nosso querido Paulo Miyashiro, todos aqueles que gostam de uma boa natação, né? E também o Dia Internacional em memória do Holocausto Cigano. Para quem não sabe de história, eu vou explicar em alguns segundos, né? Pelo menos um pouquinho para relembrar de um fato tão triste da história da humanidade. Mas quando nós falamos de Dia Internacional em Memória do Holocausto Cigano, cerca de 500 mil ciganos morreram durante o Holocausto. A 2 de agosto de 1944, no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, nós tivemos aí, infelizmente, 2.897 ciganos, entre homens e mulheres e crianças, sendo levados para a Câmara de Gás número 5 e exterminados. Então, é algo que nós temos que lembrar com muita tristeza. Mais de 500 mil ciganos, só que só em um episódio aqui, em Auschwitz, 2.897 ciganos, entre homens e mulheres e crianças, foram literalmente exterminados em uma câmara de gás. Que a humanidade nunca mais ouça e veja isso acontecer na prática, que fique apenas, então, somente na história, um fato tão triste e tão relevante para todos nós, seres humanos. Então, hoje, quarta-feira, 2 de agosto de 2023, não temos que comemorar esta data, temos sim que refletir para que não aconteça mais e que outros homens não vão se arvorar, né, a donos do mundo, donos da verdade, para concentrar essas massas em um único lugar. Quarta-feira, começando mais um Ponto a Ponto ao vivo pela Rádio Star News Santos. Obrigado pelo carinho, pela audiência, só aumentando o nosso carinho, nossa audiência e as participações, hein? Lá pela Rádiosnet, pessoal favoritando a gente. Cada dia que passa, mais favoritagens e vamos crescendo também na audiência. Vem novidades por aí, muito mais em termos de aplicativo, nosso app mais dinâmico para você ter a Rádio Star News mais perto da gente também, né? Também pelo YouTube e Facebook, o nosso canal oficial Ponto a Ponto. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo programa. Hoje, dia de natação, você gosta muito de natação, né? Ah, gosto muito. Então, natação é muito legal. Deixa eu perguntar aos nossos ouvintes aqui, ou melhor, os ouvintes vão responder durante o programa, mas os nossos convidados vão responder agora. Meu querido Fernando Wagner Chagas, gosta de natação, bom dia, ou só gosta de olhar os outros nadando? Esse é um problema grave que eu tenho. Bom dia a todos, pessoal, os ouvintes, internautas, telespectadores. Eu cresci na praia, eu até estava conversando com a minha irmã, né? Eu cresci na praia tranquilamente, os 9 anos. Até 22, eu não saía da praia. Eu não sei nadar, mas não saía da praia. Não sei nadar e não como nada do mar. Olha só. E vivi na praia, mas de levantar cedo para ir para a praia, passar o dia todo na praia, aí depois devido, né, compromissos profissionais. Fernando Chagas é um caso para NASA estudar. Vivia na praia e não sabe nadar. Vivia na praia e não gosta de frutos do mar. O que eu fazia bem, jogar frescobol, não tinha futebol, assim, né? Uma boa resenha. Isso, Olha isso. aí, né? E não bebo também, né? Também não bebe. Também não bebo. Mas eu ficava no sol, como é que dizem, feito camarão, lá sei o quê. Jacaré. Feito jacaré. Deixa eu colocar o Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, auditor fiscal aposentado da Receita, também faz parte aí do Sindicato dos Auditores Fiscais, que é tão importante. Ô, Ailton, bom dia para você. Bom dia, Edu. Bom dia, Edu. Bom dia, Chagas. Bom dia, Virgínia. Bom dia aos nossos ouvintes internautas. Vamos lá. A natação, eu nado 2 vezes por semana, às quartas e sextas. Então... eu recomendo que, para mim, natação é mais que um esporte, é terapia. Eu acho que é excelente. E convido o meu amigo Chagas, olha, você não vai perder nada, só vai ganhar porque saúde, disposição, é um excelente esporte, um esporte completo. Então, vamos lá, natação, ambos já não são da mesma tendência.
um bom fruto do mar, gosta? Ah, com certeza. Aí eu sou pé na areia, sou caiçara até o último fio de cabelo que sobrou aqui. Então, até lembrando, né, já que o Ailton disse isso, lembrando agora, domingo, né, nós teremos dia 6 de agosto agora, a 4ª edição do Bacalhau do Leal, é o Doutor Leal, né, em prol da Casa da Visão, no centro de Santos, no Centro Português, na Amador Bueno 188, o bacalhau Gados Morua Platino, aquele que é um lobo de bacalhau, com vinho do Porto, durante todo o almoço, das 13 às 17, com a banda Canto Portugal. Então, para quem gosta de um bom bacalhau, a boa culinária de Portugal, também o bom vinho do Porto, né? Vai se deliciar. Fale com Márcio Gozzi pelo 98227-4333. 98227-4333. Bacalhau Rural em prol da Casa Visão, meu querido Fernando Wagner Teixeira Chagas. O meu cunhado e a minha irmã vão. Ah, o legal. meu cunhado adora bacalhau. Eu também sou fã do bacalhau. Olha, o bacalhau com bom vinho verde. A forma de preparação do bacalhau a gente discute. Tem várias. Tem várias. Mas eu não faz muito tempo comi um bacalhau à brás, né, Virgínia? De lamber os beiços, né? Não, a Mas brás. tem vários formatos aí, né? Vários formatos. Tem o bolinho de bacalhau, que é uma entrada tradicional, né? Virou já Podemos dizer que é uma iguaria. É uma iguaria, uma iguaria portuguesa. Tanto que em Portugal eles servem. Por falar nisso, né? Eu quero aproveitar, já que o Ailton está falando, nós tivemos aniversário já faz tempo, foi no sábado, né? E o Ailton aqui, junto aqui, trazendo uma lembrança. Obrigado, Ailton, não precisava. O respeito e a amizade que você tem por nós aqui e o prestígio que você dá à Rádio Star News, mas obrigado pela lembrança. E se for um vinho, vai ser tomado, se for uma champanhe, vai ser tomado, e com certeza vai ser muito bem apreciado. Eu não sei o que é, porque eu ainda não abri. Olha, são os votos que a gente faz de sucesso para vocês. Para todos que nós. sempre, nessas datas, a gente esteja aqui para comemorar com saúde com vocês. E parabenizar também que mais 1 ano e meio, mais 2 anos e meio, mais 3 anos, mais N anos e meio de sucesso da Rádio Star News. E graças a Deus a gente tem que agradecer. A gente completou 6 meses da Rádio Star News no ar, com muita responsabilidade, mas a gente vê a audiência crescendo, vê novidades, a gente não para de trabalhar, até a gente às vezes precisa parar um pouco, não consegue, mas a gente precisa trabalhar muito ainda para firmar e fixar. 6 meses é muito pouco, mas em meio a uma rede social hoje muito forte, a gente tem uma mídia social muito forte, mas a Rádio Star News vai buscando seus espaços, com música 24 horas, muito jornalismo, prestação de serviço, dica pet, dica de bem-estar, dica ambiental, direito do consumidor, então é muita coisa. Então a rádio está se notabilizando por uma rádio bem eclética, né? Nós estávamos aqui, passamos para cá, passamos para cá, e graças a Deus a plataforma está colocando a gente lá em cima. Em breve... Qualquer hora alcança o Verstappen. Tá aí, uma boa dica. Não, alcançou não, vai passar o Verstappen. Eu diria que a gente está até utilizando o método Verstappen. Sai lá atrás e chega lá na frente. Chega na frente, olha... No último domingo, Nossa. quem viu o Verstappen, que estava lá em sexto, saiu lá atrás, mas para ele saiu. Mas é verdade, ele é um talento, né? Então, É um talentoso. E esse rapaz. talento faz a diferença Não, também, faz. E nós estamos começando o nosso ponto a ponto, lembrando sempre, né, em nome de Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, há mais de 20 anos, você que quer importar, exportar, levar a sua carga, fale com uma empresa que tem essa primazia aqui, ó, a Muniz, que tem todos os selos do mercado e faz com que você tenha aí uma equipe completa na parte contábil, tributária, na parte de despacho aduaneiro e com veículos próprios de frota própria para levar a sua carga. Entre em contato pelo 13-419-8686 em Santos ou acesse munizlogistica.com.br e tenha mais informações. Também Forte Vistoras Automotivas, a melhor opção. São 5 endereços, 4 na Baixada Joaquim Távora Santos, 141, Antônio Meire 230, São Vicente, Vila Valença, Ademar de Barros, 2765 do Guarujá, Roberto Beiravinhas, 935 na Guilhermina, na Praia Grande e Francisco Rodrigues Filho, 149 na Mogilar, em Mogi das Cruzes. Falei da Forte Vistorias Automotivas, nosso querido Tiagão Rodrigues, o homem não para de trabalhar, trabalha muito. Agora, antes do nosso primeiro intervalo e voltar com tantos assuntos, que a gente tem tantos assuntos, até porque hoje, quarta-feira, me lembra em Copom, me lembra em Banco Central, me lembra em Roberto Campos Neto, me lembra de Gabriel Galípolo, e dizem que, estrategicamente, a cadeira do Galípolo na mesa hoje está bem postada, de frente, né, o Roberto Campos Neto.
E disse que o Roberto Campos Neto falou assim, não dá para mudar a cadeira dele, não. Aí perguntaram, para onde? Fora da mesa? Não na mesa? Não, Não e dá. dizem as más línguas Diga, Fernando. que o Roberto Campos está esquentando a cadeira para o Galípolo, né? Dizem, né? Eu acho que, desculpe, Diga, eu pode dado falar. o grau de antagonismo entre eles, eu acho que ele está esfriando a cadeira. Está colocando gelinho ali na O cadeira. Ailton falou bem, eu acho que em vez de esquentar, ele está esfriando demais. Né? A temperatura está caindo. Está caindo, tá dando um gelo lá entre eles. Dizem que o Galípolo é visto pelo staff do Roberto Campos Neto como persona não grata, né? Porque vem do lado do governo. Vamos dizer que ele é heterodoxo. Vamos ser mais convencionais e republicanos. Né? E tem o Aquino, não sei a opinião do Ailton. Mas O Abel Xará, o Ailton Aquino, que é o novo diretor de fiscalização. eu acredito que ele seja até mais heterodoxo, né? Vamos dizer, mais progressista. Mas eu falo o seguinte, eu acho que o papel do Galípolo é mais forte, Mais porque forte. eu entendo que o diretor de fiscalização ele tem um papel mais operacional. Isso. Entendeu? É difícil. O Galípolo já tem ações diretas. Ações diretas e tem um discurso mais legítimo. Como ele saiu do governo agora, o governo que eu digo do Ministério da Fazenda, Sim. então ele vai fazer uma crítica, digamos, com mais repercussão E com consistência. com consistência do que o funcionário de carreira do Banco Central. Não estou diminuindo a importância, mas estou falando da abrangência do que cada um fazia. E todas as diretorias, Fernando. só para complementar, são importantes, mas o que eu acho mais importante é a política monetária. A política monetária, com certeza. É isso que eu ia Que é do comentar. Galípolo. A função do Galípolo lá é essa. Trabalhar a questão da política monetária, ser um elo, né, Isso. do Sim. governo com o Banco Central. Claro que com responsabilidade, claro que com os pés no chão. Trazer uma visão, né? Mas uma visão mais mercadológica, né? O mercado está pedindo isso. A gente vê que o governo hoje está pressionando aí o Banco Central, mas não é só o governo. São as elites que estão pressionando, é a Faria Lima que está pressionando, é o mercado que está pressionando, os grandes empresários estão pressionando. É bom você falar isso, que o grande varejo, desde a pandemia, está vivendo de empréstimo para a capital de giro. Exato. O grande, aquelas âncoras dos shoppings. Sim. E com uma taxa de juros dessa grandeza, Da estratosfera. Lá no alto, né? fica difícil sair o Olha, empresário. a ponto de... Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos perdendo muitas redes no Brasil, hein? Eu vou citar aqui. Polishop quebrou. Sim. Quebrou? Polishop já fechou mais da metade das lojas e até o final aí do ano provavelmente não teremos mais nenhuma loja aberta. E aí o Carlos o Apolinário, né? João Apolinário declarou o seguinte: quando eu abri as lojas, ninguém me perguntou porque eu estava abrindo. Agora que eu estou fechando, estão me criticando. Né? Mas é a crise. Essa crise veio forte. Para que você tenha uma ideia, um dos maiores sites de venda do Brasil e da América Latina é o Kabum. O Kabum pertencia a dois irmãos que venderam ao grupo Magazine Luiza. E agora estão tentando desfazer o negócio. Porque o grupo ia bem nas mãos dos irmãos e, após mudar de controle, vai mal, não consegue bem. A Luísa Trajano tem comentado aí que, com os juros como estão e a fase como está, não vai sobrar uma loja aberta. O Magazine Luiza diminuiu também ativos. Nós temos aí a Marisa diminuindo lojas, nós temos a Americanas diminuindo lojas, nós temos aí, por exemplo, lá o Júnior Dursk, né, que é o proprietário do Madeiro, fechando lojas da rede Jerônimo, que são rede de fast food, é uma rede de fast food também. Então, como muito bem colocou o Fernando, vivemos um momento de muita insegurança. A pandemia trouxe uma insegurança para o mercado, a questão econômica complicada e, quando se fala em juros, qual é o problema maior ainda? O empresário não consegue buscar recursos na rede bancária para investir no negócio. Né, E Fernando? se buscar com valor Lá em cima. E dois fatores também contribuíram. Um, a questão dos juros, e outro, Sim. uma questão de concorrência, para os grandes varejistas terem problemas. As lojas americanas, né, elevaram o risco. Sim. E a taxa de juros está alta, e ainda as lojas americanas com aquela situação,
elevaram mais o risco. Exato. E o outro lado também, as três concorrentes chinesas para o comércio, a Shein, né? Sim. As outras duas, que eu não me recordo o nome. Shopee. Então, E a fora balança. isso, o Chagas, também houve também nesse período o crescimento da importação informal, que agora o governo tenta consertar, entendeu? Mudando. Ailton, a partir de hoje, mudando. dia 2 de agosto, Certo. aquelas importações até $50 passam a não pagar imposto. Certo. Até $50. Certo. As demais continuarão com a contribuição, com o pagamento da tributação, que é normal, mas eu vejo uma chiadeira, uma grita geral do comércio, dizendo que o governo está prestigiando o comércio internacional e desprestigiando o brasileiro. Dá para olhar só por esse prisma ou dá para olhar com um leque mais aberto? Não, eu acho que dá para olhar com um leque mais aberto. Porque, veja bem, embora, lógico, todos nós nos preocupemos com a questão do emprego, de gerar empregos aqui no Brasil, também nós não temos condições de impedir essas compras. Não há mecanismos práticos, digamos assim, viáveis, de impedir a aquisição desses produtos de baixo valor, desde que em pequenas quantidades. Agora, não faz sentido containers, propriamente dito, chegarem para Mas distribuição. eu percebo que o governo tem feito um levantamento e eu acho que nesse ponto o governo não estaria errado. Se eu estiver errado, depois da volta do intervalo a gente vai comentar esses outros assuntos também. Como, por exemplo, o senador Efraim Filho, ele está comandando um grupo de trabalhos na Comissão de Assuntos Econômicos e diz que a reforma tributária precisa ter alíquota máxima na Constituição. Daqui a pouco a gente vai comentar isso, se ele tem razão, se não tem, né? E hoje nós estamos na quarta, na segunda-feira aconteceu a primeira reunião do Banco Central com o voto do Galípolo. Ele já participou, já deu o voto dele, e aquela história... Sabe aquela história de chegar chegando? Sim. Estou aqui. Sim. E hoje tem a reunião do Copom. Então, nós vamos ter mais uma participação com o segundo voto dele. Hoje, no fim da tarde, início da noite, saberemos. Aí se é 0,25, 0,5, 0... Não sei. A gente vai... Eu torço para que seja mais, mas eu sei que torcer só não adianta. Mas o que a gente percebe que o governo meio que filtrou também? Muitas pessoas estão vivendo por conta própria, com atividades comerciais de vendas, fornecimento para lojas, para pequenos varejos, né? Então, aquece a economia também. Eu sei de várias pessoas que são vendedores aí nesses sites internacionais que conseguem levantar um bom valor no final do mês trabalhando por conta própria. Principalmente quando a gente fala de valores menores. Vendem mais? Vendem. Mas até $50 vendem muito. Porque $50 hoje corresponde a R$250. Exato. Tudo tem seu preço na economia. Em economia, o que se ganha por um lado, se perde por outro. Sim. O que eu falo é o seguinte, a economia informal no Brasil, a economia subterrânea cresceu muito nas últimas... Não é questão dos últimos anos, mas nas últimas décadas. Então, o que a gente tem? Se por um lado isso aí gera receita para muita gente, renda para muita gente, mas é um setor da economia totalmente sem controle. Sim. E aí dá margem para que se crie em paralelo outros que não tenham boa intenção ou boas intenções também participem. É lavagem de dinheiro, do crime organizado, que também... Hoje, canais que se pode utilizar para importar coisas, digamos, eletrônicos, coisas do dia a dia, também pode ser utilizados para trazer armas, drogas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse crescimento da economia informal. Ela tem que ter um limite, porque não se constrói uma economia saudável baseada numa economia da informalidade. E o ideal, né, a Ailton e Fernando, os ouvintes, os nossos ouvintes e espectadores também, a participação de todos é importante, por isso que é importante criar um mecanismo também para que essas pessoas futuramente migrem para a economia formal. Mas aí eu vou puxar a orelha dos nossos congressistas, principalmente na Câmara, dos deputados, que a reforma passou por lá primeiro, a questão de excluir vários setores da tributação do IVA e do IBS. Vai encarecer do IVA, não, desculpe, do IBS e do CBS. Eu vou usar a nomenclatura, que seria o nosso IVA. O IVA, vai encarecer para o outro lado. Encarece por outro lado, porque, veja bem, nós temos os gastos do Estado, que o Estado que eu digo são as três esferas, União, Estados e municípios, que tem aquela faixa, são tantos bilhões por ano, 1 trilhão por ano, tantos trilhões por ano,
que não tem como reduzir muito, porque a previdência social, os gastos com saúde, com educação, que não dá para comprimir, somente num país como o nosso, que uma parcela da população vive na linha de pobreza ou abaixo dela. Sim. Então, quer dizer, você tem essa restrição. Então, tem que ter um mínimo de arrecadação. Só que quando se começa a diminuir o grupo de pessoas tributadas, ou então diminuir consideravelmente quem é tributado, os setores que são tributados com a alíquota cheia, a alíquota plena, isso aí vai ter que ser compensado em outros setores. Então, o que acontece? Essa distorção vai encarecer em outros lugares. O que eu estou vendo, Ailton, nós já estamos começando uma reforma tributária cheia de sessões. Então, o que acontece? Isso vai prejudicar a sociedade por quê? Porque a alocação de recursos começa a ficar distorcida. Então, por exemplo, eu não vou investir no setor tal porque é muito tributado. Eu vou investir no outro setor lá que não tem tributação nenhuma. Eu vou te dar um exemplo que eu li hoje no jornal. Hoje não, desculpe, li ontem no jornal. O setor da aviação regional está em pé de guerra com o setor da aviação comercial normal, das linhas que cobrem o território nacional. Por quê? Porque as grandes companhias, a Latam e a Gol, se veem prejudicadas. Porque o futuro IBS e CBS vai beneficiar a aviação regional. Então, eles falam, quer dizer, eles estão até ameaçando lá adiante e passando a reforma, essa condição da reforma de privilégio para a aviação regional são os aviões de menor porte que servem em cidades menores. E vai levar uma elisão fiscal. Vai levar uma elisão fiscal ou não, eles estão se dispondo a ir até o CAD, alegando que isso vai prejudicar a concorrência, concorrencial. Quer dizer, cria uma série de distorções. No segundo ponto, a complexidade. Porque como você tem vários setores com alíquotas distintas, e às vezes uma empresa, nada impede que uma empresa atue, preste um determinado serviço, preste outro serviço de uma outra natureza, que vai terão alíquotas distintas e obrigações acessórias distintas. Quer dizer, aquilo que serviria para simplificar não vai continuar com uma certa complexidade. Vamos no caso, eu compro um aviãozinho, eu sou do agronegócio, compro um aviãozinho e digo que aquilo é para servir o meu negócio. Sim, aí você está falando do IPVA. Aí, entendeu? Aí você fala, quer dizer, o IPVA, aquilo ali é o avião que eu utilizo para o meu agronegócio. Então eu não pago IPVA. Não, pago IPVA. E eu estou usando aquele avião, na realidade, para fins particulares. Exato. Então, eu estou vendo muitas distorções, e já até falaram em aumentar a alíquota para 27%. Aí é totalmente irracional. É irracional. Existem comentários, a gente vai ao intervalo, mas para na volta desses comentários, por exemplo, mesmo há 2 dias, ontem mesmo, na terça-feira, vários jornais de expressão nacional diziam que tirar palavras, de empresários, tirar imposto de importação e cobrar do nacional irá matar a nossa economia. E aí, por exemplo, é a voz de líder industrial, que a gente, depois do intervalo, a gente comenta, e comenta bastante sobre esses outros temas, como também, muita gente mandando aqui, o Gilberto citou ontem, na segunda-feira, o Gilberto, que é de São Paulo, ele mandou o seguinte: se o presidente Lula começou num processo de desgaste da Simone Tebet atropelando, E aí o Lula até parece que está ouvindo, tinha respondido, Lula diz que não atropelou e não tem essa intenção de atropelar a Simone Tebet e defende o Postman, para participar da presidência do IBGE, e colocou ambos para conversar. E segundo o presidente Lula, ele não fez em caso pensado para prejudicar a Simone Tebet. Pelo contrário, ele entende que ela tem altivez suficiente para conversar, trocar ideias e mostrar. Se ele tiver errado, o tempo vai dizer. A questão do Postman é mais uma questão pessoal. Ele, quando esteve no IPEA, ele criou muitos atritos. Mas ele chegou com polêmica. Ele está chegando dizendo que, por exemplo, muitas estatísticas em relação à inflação e economia são forjadas, são fabricadas... Esse foi o problema dele já no IPEA. Então, e ele já chegou com essa fama. Agora, ele, não sei a opinião do Ailton, ele é um excelente comunista. Comunicador, economista. Economista. Essa fala o Fernando vai... Vamos voltar atrás, ele não falou. Ele é um excelente economista, ele é heterodoxo. Mas às vezes ele utiliza
meios não tão ortodoxos, né? Que é e, falar de e o problema dele é isso, ele cria muitos atritos. Exato. E ele muitas vezes leva... A economia é ideologia. Tem ideologia. Sim. Mas ele leva muitas vezes a leitura dele para um lado mais ideológico do que... Não dá para ser isento em economia, mas ele exagera. Ele exagera. E eu acredito que ele vai criar alguns atritos por causa dessa forma dele atuar. Agora, ele tem conhecimento, ele tem funcionamento. Eu posso discordar dele. Não é um curioso. Não é um curioso. Ele é da Unicamp, né? Sim. Ele é da Unicamp. Vamos ao nosso intervalo, Virgínia. Depois a gente vai na sequência aqui do programa com muitos assuntos. Lembrando, né? Você estava falando dos nossos apoiadores como Muniz Logística, Forte Vistoras Automotivas, como vou destacar também a nossa aqui da Enge Plus, Enge Life. Inclusive, na última sexta-feira, o Fernando Kai esteve conosco, como diria o bom português, né? Tivemos com o Fernando Chagas, com o Roberto Barroso e com a Juliana Barroso, né? Que é engenheira civil também. Fizemos um programa belíssimo aqui sobre o que virá pelo futuro na uma jovem civil. atuante. Atuante, né? Toca aí 3 empresas, né? Junto com a família, com muita capacidade. Então, um abraço ao Roberto, à filha, e vamos a este programa, bastante gente comentando, né? Como uma jovem, né? Consegue ser tão empreendedora, ela com 15 anos, morou na China, estudou fora, é bastante na importante. Itália também. Vira e mexe está na Itália buscando conceito de arquitetura. Por falar nisso, ela que faz parte do grupo Enge Plus, convido você a conhecer o Residencial Mykonos, que não é na Grécia, é em Santos, hein? Mais fácil ainda, é muito mais perto, muito mais barato, hein? Você pode adquirir uma unidade no Residencial Mykonos, na rua João Opelhão, na rua Ricardo Pinto, 63 na Aparecida, muito fácil chegar, um prédio lindíssimo com 32 andares, muito legal, com tudo que você... Ponto rotativo de carga de bateria para o seu carro eletrônico, elétrico, melhor dizendo, 2, 3 dormitórios, 99, 125 e 133 metros quadrados, com área de lazer lá em cima para todo mundo, brinquedoteca, salão de jogos, grill, espaço fitness, piscina, salão de festas, tudo com condomínio de primeira qualidade tem, que é o Residencial Mykonos. Agora, se você quer morar mais para cá, eu queria morar no Canal 5, tem esse aqui, ó, Residencial Ilha de Malta. Esse fica na Almirante Cochrane, muito fácil de chegar, número 32, no Canal 5, pertinho da praia, ficaria a 60 metros, 70 metros da areia da praia. É só você acessar engeplus.com/malta e conhecer esse prédio de 26 andares que tem plantas de 83 e 116 metros quadrados. E mais, hein? Tem 2 suítes no apartamento de 83 metros quadrados, muito legal, com plantas maravilhosas da Cecília Passarelli, pensadas pelo grupo lá, pelo Barroso, pela Juliana, por toda a equipe lá da Enge Plus. E tem a Enge Life, a caçulinha do grupo, que traz para a Baixada Santista e para todo o litoral o Piazza Torino. Agora, né, o sonho da casa própria, literalmente, para quem quer morar bem em Santos, chegou. Porque você tem apartamentos de 38, 56, 67 metros quadrados, com suíte, com 3 espaços, lazer e conveniência, e olha as plantas, gente. E o melhor, ele começou a ser vendido ano passado a 278.900. Sucesso de vendas, agora está um pouco mais, está passando aí de 320 mil, 330 mil, mas você comprar uma unidade prontinha, você só vai colocar a sua decoração, os seus móveis e vai morar na João Fredo, neste lindo prédio, e daqui a pouco está na tela também, com 3 espaços de lazer e conveniência da Enge Life. Enge Life, Enge Plus, a qualidade faz a diferença. E na hora de você investir, você vai, Edu, mas para morar, estou chegando em Santos, é uma boa dica. Se eu der uma entrada, como é que eu faço? Você dá uma entrada com a Enge Life, acerta com a construtora, ou você vai lá e conversa com a Caixa Econômica, por exemplo, viu, Ailton e Fernando, e fecha o seu financiamento. O gerente vai dizer para você, está aqui o seu contrato, você deu essa entrada, agora você vai pagar a obra daqui a 35 meses. Você vai começar a pagar, você tem esse período para trabalhar o seu fundo de garantia, trabalhar o seu dinheiro aí num fundo de aplicação que você tenha, ou deixar o seu dinheiro rendendo lá, para que daqui a 34, 35 meses você retome o pagamento sem taxa, sem acréscimos, nada. Você daí para frente toca a sua vida no imóvel novo, num bom ponto em Santos, na João Alfredo, do lado ali da Afonso Pena. Virgínia, vamos ao intervalo e voltamos com muitas informações e com a expectativa hoje do Banco Central, a expectativa de todos. Tem gente ainda mandando informação para a gente aqui. Logo cedinho chegou a informação, Eduardo, sábado teve o problema da morte do policial no Guarujá. Já tivemos na terça-feira uma policial baleada, infelizmente aconteceu também com a policial em Santos. Tivemos ação aí no Morro do São Bento. Gente, eu vou dizer só uma coisa no intervalo. Enquanto persistir a violência, o Estado não vai abandonar a região. A polícia... O Estado de São Paulo mandou mais de 600 policiais já no domingo
Então, se houver retaliação por um lado, vai haver ação por outro. Toda ação gera uma reação. A gente vai ao intervalo e volta já, não sai daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta com a segunda parte do programa Ponto a Ponto desta quarta-feira, né? Dia da natação, um dia importante também, né? Mandar um abraço especial ao Alberto Ribeiro em São Paulo, na Pompeia, a Cleide Pisato na Praia Grande, dizendo que temos que prestigiar as nossas forças policiais, pois nós tivemos problemas já em outros tempos e nada foi feito pelo antigo governo, né? É lamentável. A Lúcia Monteiro José Menino, sempre mandando um abraço, perguntando quando é que termina as obras do José Menino. Eu não vou fazer aquela brincadeira não, viu, minha querida Lúcia?
Tem gente que diz assim, as obras no José Menino vão terminar quando o José Menino virar homem. Não, elas vão terminar bem antes. Uma parte delas, inclusive, já foi concluída, mas vão terminar, segundo a prefeitura, estão caminhando de acordo. Eu ouvi outro comentário, que vai acabar quando se tornar vovô, quando se aposentar. Aí a Cleide, aí a Lúcia vai me mandar para aquele lugar, né? O Carlos Alberto do Morro do São Bento falou, Eduardo, ele ontem, né, mandou essa mensagem para a gente no final do dia, por volta das 18h30 ontem, a gente marcou aqui, ele é morador do São Bento, ele disse que ontem passou um dia muito pesado, muito triste, né? Primeiro pelo acontecido com a policial militar em Santos, e ontem com as ações da polícia, ele disse, helicóptero sobrevoando o morro, tiros, ele disse que ouviu, então, te lamenta, né, que é uma área tão bonita também na cidade, a área dos morros, os portugueses, quando vieram lá da Madeira, né, os queridos portugueses, identificaram o morro como... Tem um famoso, Guilherme Russo. Então, teve tanta gente lá. E é lamentável também, né? Um abraço para o Luciano Silva da Cunha, lá de São Caetano. Nosso querido Ricardo Musa. Ricardo Musa, que é assessor de imprensa do Procon São Paulo. O Paulo César Guimarães de Águas de Lindóia. A Ana Cristina Apolinário do Embaré. Teve uma pergunta que eu deixei aqui, que é o Antônio Silva. Antônio Silva Guimarães. Ele mandou para a gente, ele é lá do Paraná. Ele tinha mandado ontem à noite, eu separei, porque tem perguntas que são mandadas fora do horário, mas a gente não deixa fora não, viu, gente? Ele perguntou o que eu acho, né, dessa história de funcionalismo público federal não ser mais obrigado, né, a bater ponto, que eles vão ser avaliados por resultados, através de monitoramento. Na verdade, a produtividade. Meu querido Fernando, né, vale lembrar que tem a situação de produtividade. Eu acho que produtividade é uma meta interessante, é uma meta importante, algo que pode funcionar também, mas vale lembrar também que a gente tem bons e maus. Tem aqueles que querem e aqueles que não querem. Tem aqueles que vão trabalhar e aqueles que não vão trabalhar. Você acha que funciona? Você acha que é algo que é inevitável, que vai dar certo ou não? Eu vou falar, existem várias atividades dentro do serviço público. Há aquelas que têm contato direto com o público, então essas aí é inegável que tem que cumprir horário, tem que estar lá para atender o público, abriu a repartição, fechou a repartição, tem que estar lá até atender o último cidadão que foi lá, compareceu. Então não tem como fazer para esses funcionários o regime de não ter de ponto, ser fora do ponto, né? Então, eu acho que, se bem racionalizado, se bem executado, planejado, eu acho que não vejo problemas. É uma modernidade, um avanço também, que é confiar no funcionalismo. Não é só confiar no funcionalismo, como também... Ver quem quer produzir mais. Não, libera também vários espaços que são ocupados, que poderiam ser dedicados, por exemplo, a outros serviços, ou mesmo prédios que podem ser liberados para moradia, como está se fazendo agora com o prédio da Ambesp, lá no centro, de Santos. Quer dizer, é uma questão de racionalização da máquina pública. Eu acho que... Desculpe só interromper o Chagas. Tem que se ver caso a caso, situações por situações. Então, não existe uma fórmula única. Exclusiva para todos os casos. Até porque as atribuições são diversas. E cada um tem a sua finalidade, tem a sua função. Sim. Agora, eu vou dar a minha experiência própria. Eu trabalho na prefeitura há 43 anos. Toda vez que eu assumi um cargo de diretoria ou de assessoria, eu sempre liberei do ponto. Eu nunca exigi dos meus funcionários, vocês conhecem alguns, podem perguntar para todos os meus funcionários, eu nunca exigi. Imagino com responsabilidade, né, Fernando? Eu nunca exigi e nunca vou exigir. Agora não, agora eu só estou na assessoria. Agora eu estou entendendo também porque o senhor incomoda tanto, tem gente que se incomoda com o senhor. Tantos anos de bom trabalho prestado ao município, bom trabalho, formando amigos. Né? E deleguei. Esse é importante, delegar tarefas e missões. Quando você acredita e passa essa responsabilidade para a gente, essa é a liderança que falta em muitos chefes. E tinha como o Ailton falou, e tinha um dos setores que eu trabalhei que não era só interno, mas tinha expediente, atendimento ao público. Eu revezava. E nesse dia, esse funcionário teria que cumprir o horário. Sim. Abria, vamos dizer, 9 horas o expediente e encerrava às 17 horas.
nesse dia que tinha o revezamento, né? Ele tinha que estar lá das 9 às 17. Sim. No outro dia, quando ele vinha para o serviço interno, o que ele tinha que atingir? Atingir a meta. Exato. Cumprir o que foi colocado para ele. E nunca tive problema e sempre deleguei. Eu sempre fui, quando fui chefe, eu sempre fui um chefe que eu delegava tudo e depois eu só fazia o controle. Exato. Os casos excepcionais, o que foi. E sempre deu certo. Não, eu também desempenhei cargos de chefia, também. Eu tenho a mesma experiência. Realmente, quando a gente delega, é algo também de educar, de mostrar ao funcionário a importância daquilo que ele faz. Que geralmente a legislação trata o funcionário sempre. O reforço é sempre para o lado punitivo. Olha, tem você vê que a lista de situações que criam das vedações. O estatuto do servidor. Ele é muito rígido. Rígido. Então, o que eu tenho que se dar uma contrapartida? Mostrando para ele a importância daquilo que ele faz, das pessoas que eventualmente serão prejudicadas, no caso do trabalho insuficiente dele. A educação, a urbanidade. O comportamento, a maneira de vestir. Exato. Agora, já que fizemos um parênteses antes de voltarmos ao Márcio Postman, né? Vai me falhar agora a fonte, mas teve uma pesquisa que mostrou que 2 mitos nessa pesquisa são derrubados no Brasil. Que a máquina pública, de uma forma geral, a administração pública no geral, ela é inchada. Essa pesquisa mostrou que o Brasil é uma das administrações públicas menos inchadas. Enxuta pelos padrões até da OCDE. Foi muito bom, Fernando. O número, da proporção. Na proporção. Porque os Estados Unidos, a população é 1,5 do Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, os Estados Unidos 300 milhões. Exato. Mas, na proporção, o Brasil tem menos funcionários públicos que os Estados Unidos. E até, vale lembrar, eu li também, além disso, eu li um comparativo de resultados. Né? De resultados. Eu não sei se o Fernando leu isso. Dinamarca, Suécia, Noruega, ou países nórdicos. A quantidade de servidor público lá é bem maior, vamos supor. Agora, realmente, eu não guardei esse número na próxima. Menores que nós. Ou, vamos dizer, proporcionalmente, o Brasil tem 15%. Esses países nórdicos têm 30% no mínimo. Exato. E outra coisa, a gente tem que boa parte da educação do Brasil é pública. E saúde pública. Quer dizer, que concentra a maioria dos servidores civis. Por isso que a gente observa em muitos países nórdicos, por exemplo, que uma grande camada, uma grande quantidade de pessoas lá já aposentadas são ex-servidores. São. Agora a gente entende o porquê, né? Exato. Por conta desse número maciço de pessoas que quando trabalharam no fala serviço o público. bem-estar social, qual é o exemplo? Países nórdicos. Exato. Que tem o servidor público. E outro ponto, eu sempre discordei, mas essa pesquisa também, prometo trazer essa pesquisa na próxima vez. Vamos lembrar. Outro mito que cai. Primeiro que não dá para comparar. O salário do servidor público é maior do que o trabalhar da livre iniciativa. Exatamente. Primeiro não dá para comparar. Não dá. E não tem aquele abismo também que nós temos no Brasil. Né? E a grande maioria ganha menos do que R$5.000. Tem a carreira do Estado, e a carreira do Estado, no meu modo de entender, tem que ser bem remunerada. Você precisa de um bom auditor fiscal, de um bom economista no Banco Central, você precisa de um bom diplomata para representar com certeza. O Brasil. Não dá para comparar. Fernando, se você me permite... Se você, rapidamente, o Banco Central, se você pegar o salário, que a gente chama de vencimentos, se você pegar os vencimentos do Banco Central, de um técnico do Banco Central, ele é menor do que um CEO. Do que um executivo. Um executivo médio, intermediário. De uma instituição financeira. Com certeza. Um CEO de uma instituição financeira ganha mais do que um diretor do Banco Central. Eu vou falar porque eu trabalhei antes de ir para a Receita, eu trabalhei da área financeira. Eu posso falar que não tem nem comparação nem só no salário, porque tem os benefícios. Então, há empréstimos moradia, empréstimos para aquisição de automóvel. Então, tem uma série de benefícios que os executivos têm, que os servidores públicos nem sonham. Para começar,
carteira assinada, fundo de garantia, Fundo que, de garantia. que o servidor público não tem. Que é uma coisa, ele vive do salário. Hoje, qual a situação do servidor público? Os novos, eles estão limitados pelo teto da Previdência Social, do regime geral, que é 7 mil e tantos. Eles recolhem por isso, também vão receber isso depois. Quer dizer, acabou aquele a integralidade, paridade. e a paridade. Quer dizer, ele vai ter que pegar o salário dele, uma parcela, e investir ou no FUNPRESP, ou no fundo público, ou o investimento qualquer que ele vai ter que ter um fundo de previdência complementar. Exatamente, para poder se sustentar lá adiante na inatividade. Quer dizer, mudou radicalmente. Mudou. Outra coisa que também essas pesquisas não conferem é a proporção, a escolaridade do servidor público e a escolaridade do trabalhador da iniciativa privada. São coisas totalmente díspares. Como díspares são as atividades, aquilo que a pessoa faz. Por exemplo, no Executivo, a livre iniciativa tem auditor fiscal? Não tem. Não tem. No Judiciário, tem um juiz. Na livre iniciativa, você tem um juiz? Não tem. Policial. É bom lembrar, vamos tentar aqui até fazer não trazendo. Vamos lembrar, nós tivemos uma época aí na imprensa, tinha sido criada a figura do ombudsman. Não pegou, não se aceitou, o mercado não aceitou. Coisa que um servidor federal, ele tem lá um rito todo de fiscalização. Tem transparência. Olha, voltando só adiantando a conversa que nós vamos ter aí daqui a pouco, a questão agora com esse problema que houve no Barujá aqui, e também aqui em Santos, pois não? A ouvidoria da polícia. Duas, né? Das duas polícia além de ouvidoria, a corregedoria. Não, estou falando só da ouvidoria. Você tocou no ombudsman, que seria o ouvidor do jornal, o cargo equivalente. Não, já estão acionando as ouvidorias da polícia para acompanhar. Mas é importante também que o Brasil avance. Quando a gente fala em modernização de uma nação, de um país, passa do processo de modernização do funcionalismo. Sim. Se entender a nova metodologia, trazer confiança. O Fernando tocou num aspecto importantíssimo. Quando você trabalha com um chefe, ou você vira e eu era bem novo, e eu me recordo, ganhei uma atribuição na Rádio Clube de Santos, meu querido Cleide Oliveira, narrador lá da ESPN, ele falou: Edu, é o seguinte, a partir de hoje você vai comandar a equipe esportiva. Eu falei: cara, mas eu sou mais novo. Como é que eu vou comandar aí? Na época nós tínhamos lá Olivério Júnior, nós tínhamos o Paulo Soares, o Amigão, nós tínhamos Jarbas Duarte, Tunico Barbosa, Orlando José, Eduardo Barazal, o time da pesada. O time da pesada. Eu era mais novo, né? Na época, era eu e Valmir Lopes. O Valmir Lopes era o plantão. Um abraço ao meu querido Valmir Lopes, grande profissional de comunicação. Mas eu reparei como? Com respeito, com a palavra na hora certa, colocada na hora certa, sem atitudes díspares, né? Ou sempre evocando a inteligência de cada um. E, é claro, respeitando cada um. Mas era o seguinte: o que serve para ele, serve para esse. Serve para mim, vai servir para você. Sem distinção. E aí a coisa funciona. Então, isso é um processo natural. Mas, voltando a falar, que até o Ailton pediu espaço para comentar, isso aqui a gente respondeu até para o ouvinte, tem também uma pergunta que foi enviada ontem, foi pela Maria Emília. Maria Emília, eu fui lá pensar para ver se era verdade. Ela é uma pequena empresária de São Paulo, na verdade, do ABC dele, né? Ela está em Suzano. E ela está do lado. Ela falou o seguinte: a Unimed Nacional está cometendo uma atrocidade com os seus associados. Eu fui pesquisar. E aqui a pesquisa é dada e a pesquisa é buscada, viu? E aí é o seguinte, Maria Emília, é o seguinte, você tem razão. A Unimed Nacional voltou a cancelar uma série de planos de saúde para pequenas empresas. E a Unimed Nacional alega rescisão, e essa rescisão regulamentada pela ANS, e ela respeita as condições contratuais. Ora, se eu tenho um contrato em vigência, está em andamento, eu necessito, ou não tendo problema de saúde, ou tendo problema de saúde, deste plano. Como é que ela interrompe no meio do contrato e diz que a Agência Nacional de Saúde contempla isso? Tem coisa errada. Então, eu citei aqui para ela, primeiro, né, procurar aí os órgãos competentes para buscar. O Ailton e Fernando, a gente está tendo um movimento de mercado difícil. As operadoras de saúde alegam dificuldades financeiras por conta da pandemia. Poxa, mas na pandemia foi onde menos se usou plano de saúde. As pessoas não podiam nem ter um contato com o médico praticamente. Então, elas alegam isso, né? E aí a gente vê em contrapartida várias operadoras
dizendo, por exemplo, o contrário. Tem operador aqui, eu vou citar, a Prevent Senior, falou, não, a gente conseguiu equilibrar, manter e não aumentar praticamente nada o plano. Agora, a Unimed Nacional. Então, a gente percebe que um novo governo, uma nova tendência, uma reforma tributária, um arcabouço fiscal, já se comenta de uma pequena e sutil reforma, de novo na reforma trabalhista, adequando alguns pontos. Foi sugerido pelo Arthur Lira uma reforma administrativa semana passada. Olha quantos ingredientes, Fernando e Ailton. Eu começar, rapidamente, pela reforma administrativa, né? Ela vai fazer o poder público ficar refém dos políticos. É um retrocesso. Ela quer simplesmente terceirizar todos os serviços e agradar o seu eleitorado, oferecendo os terceirizados para a gestão. Simplesmente a coluna vertebral da administração pública, dessa reforma administrativa elaborada pelo Guedes, não serve nem para livre iniciativa. Quanto mais... É um aspecto bem colocado. O que eu acho, só para concluir, o Ailton tem muito mais conhecimento que eu. Antes de fazer uma reforma tributária, eu teria fazido uma reforma do Estado. Veria o tamanho do Estado, o custo do Estado, e depois eu faria a reforma tributária. Essa reforma administrativa é feita por pessoas da época do Guedes, que não tem o mínimo conhecimento, e a população que vai pagar por isso. Sim. Porque simplesmente desestrutura toda a administração pública, porque chega num ponto que você, se isso ocorrer, você pode até exonerar, não demitir, exonerar um servidor público concursado, porque não está exercendo uma carreira típica do Estado. E toda aquela memória que com eficiência, exato. Eu concordo plenamente com o Chagas, né? Porque o que está se propondo? Está se propondo o quê? A flexibilização da estabilidade do servidor público. Porque, veja bem, nós estamos falando, às vezes, de carreiras que têm um poder de decisão. Sim. Vou sempre repisar, porque isso aí é um caso recente, o caso das joias lá que foram apreendidas no aeroporto. Imagine numa situação que aquele funcionário fosse passível de demissão. Então, de demissão, de exoneração. Então, imagine como ele se colocaria diante daquela situação. Olha, se eu desagradar os meus superiores, eu posso ser exonerado, perder meu emprego. Mas também tem a lei aqui que manda... Imagine a situação dele... Teria passado. Teria passado. O policial, todas as carreiras que só existem no Estado, mas que a pessoa se defronta, às vezes, com uma responsabilidade enorme, mas tem que ter uma retaguarda para, digamos assim, dar sustentação para aquela decisão que ela tomou ali naquela hora. E a questão toda do Estado brasileiro não se encontra na estabilidade. Não é a estabilidade que provoca os desatiros. Eu vou dar um exemplo recente daqueles medicamentos. Vou sempre pisar, porque são coisas que eu já falei aqui, nesse espaço, e vou sempre relembrar ao público. Bilhões de vacinas e medicamentos estocados lá no depósito lá em Guarulhos, na Grande São Paulo, prestes a perder a validade. Quer dizer, vacina que poderia estar sendo fornecida à população, que custou, vacinas que custaram rios de dinheiro para o público, mas alguém não distribuiu, não cobrou as prefeituras, não cobrou os estados de retirar aquele medicamento e verificar se aquilo ali estava sendo realmente fornecido. Quer dizer, a gente percebe que no Estado brasileiro, uma reforma administrativa tem que começar onde? Como diria o Hélio Gaspari, aquele jornalista, no andar de cima. E descer. A reforma que eles pretendem fazer, qual é? A reforma do andar de baixo. Se o seu Lira é tão cioso, o deputado, o Arthur Lira é tão cioso de uma reforma do nosso Congresso da Câmara, e se eles são tão ciosos de uma reforma administrativa, por que eles não começam essa reforma do Poder Legislativo? Exato, lá por cima. E a gente vê que o Poder Legislativo também... Não sei se tem... Na verdade, eles não querem abrir mão, né? Inclusive, vale lembrar, eu tenho várias mensagens, vou pedir desculpas para vários dos nossos ouvintes que mandaram. Eu fui tocar no assunto ontem, porque também fui provocado, e eu citei aqui, fiz meu comentário, os nossos convidados também fizeram comentário também, né? No programa, na verdade, de segunda-feira, já foi na segunda-feira, não foi nem ontem, terça, né?
em relação, por exemplo, ao deputado estadual Paulo Mansur, que usou um giroflex no seu carro. É errado. O Código de Trânsito Nacional não faculta esse direito a um veículo de um deputado ou qualquer um de nós. Ele é atribuído a veículos de emergência. São bombeiro, polícia, ambulância, operadores de trânsito, no caso, companhias de trânsito que têm necessidade. Aí ele fala, é atribuição do deputado? Que o deputado faça meia-culpa, diz que pediu desculpas, tudo diz que vai tirar, e ele diz que ele usou por uma questão de segurança. Segurança é uma questão do Estado, não pessoal. Então, vale deixar bem claro. Agora, olha quantos ingredientes... Eu falo porque não estou desfazendo de nenhuma profissão. Mas nós tínhamos... Mas aí eu citei até o caso de deputado, por que eles não começam a fazer isso dentro de uma Assembleia Legislativa, na Câmara Federal? Exato, mas nós víamos lá no Congresso funções, que era o que tirava a cópia, o engraxate. Não estou desfazendo toda a profissão digna, justa, mas eles ganhavam um salário desproporcional à responsabilidade, à atribuição do cargo. Exato. Sem desmerecer, motorista do Senado. Exato. Nós vemos também, outro lado, compras públicas. Eu vou dar outro exemplo. O caso que foi noticiado agora, me corrija se eu estiver errado, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que fez uma licitação para fornecer para os embargadores veículos Audi, veículos importados de veículos... E um detalhe, cabia ainda no texto até a definição blindados ou não. Blindados ou não. Com todo o respeito que eu tenho pelos magistrados, a grandeza, a majestade do Poder Judiciário está na qualidade dos julgados. O benefício que elas trazem, o apaziguamento que esses julgados trazem para a população. E não andar no veículo Audi. E dos três poderes, o judiciário e o legislativo, que são realmente mais favorecidos em termos salariais do que o executivo. Exato, porque... O executivo, normalmente, ele é o que ganha menos. Só dar um detalhe. Diga, Fernando. Vamos supor, o assunto vamos supor, numa execução orçamentária. Execução orçamentária é empenho, liquidação, autorização e pagamento. Aí quem dá autorização do pagamento é um cargo em comissão. Vamos supor. Estamos lá na Miracema do Norte, lembrando o Evandro Mesquita. Estamos lá em Miracema, Evandro Mesquita. Isso. Aí tem quem faz a autorização da execução orçamentária é um cargo em comissão. Aí tem um técnico que é da liquidação, um técnico que é da liquidação e ele fez concurso público, mas não tem estabilidade. Sim. Ele vai autorizar o pagamento, ele vai ver se aquela despesa foi executada conforme a licitação, conforme o contrato administrativo, com os prazos e conforme a dotação orçamentária. Aí ele fala, e isso aconteceu na saúde. Sim. Teve até CPI da saúde. Aí esse técnico da liquidação, que até fez um concurso, um exame de seleção, e passou e está lá. Eu não vou liquidar isso porque não respeitou o contrato do fornecedor. Aí vem o chefe, cargo em comissão que dá autorização, não demite, exonera. Exonera e bota outro no lugar para despachar aquele contrato, para pagar aquele contrato administrativo que não foi feito de acordo com as cláusulas do contrato administrativo. Exato, do certame, da licitação, tudo. Por outro lado, um prefeito é eleito e reeleito. Não tem exame de seleção, tem um concurso lá, mas ele não tem estabilidade de determinados cargos, como esse mesmo. Sim. Aí ele pega e perdeu a eleição, ganhou, mas o seu sucessor, o seu indicado, não ganhou. Vem a oposição radical. Ele vai pegar toda a contabilidade e vai colocar na rua a exoneração. E vai colocar os deles. Toda aquela memória, porque você não aprende uma execução orçamentária do dia para a noite. Com certeza. Sim. Toda aquela memória vai ser jogada fora e vem um novo, inexperiente, às vezes não capacitado para o cargo, e que vai fazer a sua vontade para que as licitações os contratos administrativos decorrentes de licitação sejam pagos de acordo com o interesse dele e não o interesse do público. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração
quando se quer acabar com... Eu tenho que fazer um intervalo, né, Virginia? Um intervalo para voltar para a parte final. Antes eu tenho uma mensagem, tenho 2 colocações para fazer para que vocês possam dar volta a analisar aqui. Primeiro recado aqui da Prefeitura de Santos, né? Pessoas em situação de rua, gente. Preste atenção nessa mensagem, que ela é muito importante e interessante para todos nós, hein? A Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. Não dê dinheiro a pessoas em situação de rua. Faça a sua parte. Ligue 153. Dessa forma, agentes de saúde poderão abordar essas pessoas e tentar iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade. Então, não dê dinheiro, gente, preste atenção. Por quê? O município está oferecendo para essas pessoas moradoras de rua abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio, que é quem sabe voltar para o seu destino, para a sua família, para a cidade onde ele pode ser colocado de novo no contexto social. E também, né, resgatando a autonomia dessas mesmas pessoas. Lembre-se, por trás de cada pessoa em situação de rua existe uma história. Então, com o poder público junto e a população, todos nós podemos mudar essas histórias para terem um final feliz. Então, lembre-se, nós fizemos isso. A Virgínia, há 2 semanas atrás, tinha um morador do lado aqui do estúdio, do lado da rádio, era começo da madrugada, frio, enrolado em papel. Ligamos o 53 e foi feita a retirada dele, com conversa, com tudo, para que ele tivesse dignidade de ter um amparo, tomar um banho, ter uma roupa, uma comida quente. Então, é 153. Antes do intervalo, vou deixar só 2 situações, e na volta, tanto o Fernando como também o Ailton Cláudio Ribeiro, né? Exato. Que daqui a pouco está subindo para o Planalto, é isso? Exato, Tá indo exato. para São Paulo, mas preste atenção, né? Primeiro, daqui a pouco vocês vão falar, vocês falaram meio por cima, é mais um aspecto, reunião do Copom, final do dia, qual é a taxa? Vocês vão aqui meio que loteria esportiva, palpite. O meu é 13... desculpa. Não, segura a onda. Não, ele só falou 13. Então vamos lá, Mas vai ficar no 13, né? Mas vamos lá. Mas ele deu 13, falta só a parte final. Faltou o vírgula. 13, reticência. Senador Sérgio Moro defende tirar imposto sobre herança, imóvel ou imóveis, né, da reforma tributária. Moro diz que o governo, né, os governos querem aproveitar a proposta para elevar carga tributária. Fala do Moro, vocês vão comentar. Vou falar depois? Fala depois. Tá falando bobagem de novo. É que dá tempo de tomar água. E a outra é o seguinte, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, não é o Pintado, é o Caiado, afirma que exceções levam ou elevam o imposto da reforma tributária a 29%, pois vão aumentar a alíquota do IVA em pelo menos 6 pontos. Então tá aí a fala do Ronaldo Caiado, a fala do senador Sérgio Moro, e daqui a pouco... Um é governador, entende da situação, independentemente da sua ideologia. O outro continua dando palpite errado, né? Pronto. E tem um detalhe também, né? E tem uma notícia que as pessoas perguntaram, Eduardo, eu não entendi, eu vou explicar de novo, né? Que o pessoal mandou logo cedinho pela manhã. Prazo de adesão do programa Litígio Zero é prorrogado para 28 de dezembro. Receita Federal prorrogou o prazo de adesão a este programa. Daqui a pouco até o Ailton pode... Olha quanta coisa, hein? Dá tempo de responder tudo, Virginia? Dá, né? Dá tempo. A gente vai um rápido intervalo. Ufa! Ai, Sérgio Moro. E volto já. Eu vou falar uma coisa para você. Se você falar só... A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistoria. Seu carro amassou?
Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Inge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta com a parte final do Ponto a Ponto. Rádio Estanil Santos, viu, gente? Obrigado pelo carinho, pela audiência, né? E mais uma vez agradecer as muitas manifestações de parabéns, né? No último final de semana, a gente que passou de 25, está fazendo 27 anos, aí já viu, né? Muita gente mandando e mais uma vez agradecendo, né? Ao meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, trouxe aqui um presente para a gente. Eu prometo que vai ser apreciado com muito carinho. Obrigado também pelo Fernando por mandar um abraço aí para a gente. É sempre bom, né? Os amigos que a gente gosta, pessoas que a gente quer bem, estarem próximas da gente aqui, né? Eu diria que na reunião do Copom hoje, no final do dia, vamos ter mensurado o número da taxa Selic, que eu acho que o Fernando vai falar. Eu deixei o suspense, eu levantei o suspense. Rapidamente, vou mas... mudar o seu nome agora para Fernando Wagner Chagas Galípolo. Galípolo, ou então... De Aquino, Galípolo de Aquino. De Aquino. Vamos estender um pouco mais. Rapidamente, antes de falar que estamos em cima do horário, antes de falar do Banco Central. O Caiado está correto. Com tantas exceções, vai ter que tirar dinheiro de algum lado. Eu falei 27% alíquota. 29%. Isso é inviável, né? É inviável. É inviável. É inviável. Quanto ao Moro, o Moro, além de falhar no português, vamos dizer assim, né? Que, ele tem variar. Ele tem uma dificuldade com o português. De tributário, ele não tem o menor conhecimento. Se é um ponto que essa reforma tem que ter, não sei a opinião do Ailton, é aumentar acentuadamente o ITCMD, que é o Imposto sobre Causa-Mortes e Doação. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa o patrimônio após o falecimento, causa-morte.
ou tributa, vamos dizer assim, digamos assim, uma carga bem suave. Bem suave, tributa, mas é uma carga suave. Por isso que os Estados Unidos têm tantas fundações, justamente. Trusts, tudo. Então, mais uma vez, o Moro, ele dá palpite, né? Ele dá palpite, ele fala sem conhecimento. Agora, a taxa de juros. Eu entendo que poderia ter 0,5%, porém o Banco Central vai diminuir em 0,25%. Eu ainda entendo que o Brasil poderia ter, nas próximas 4 reuniões, uma diminuição de 0,5%. Gradual, né, Fernando? Gradual, 4 diminuições de 0,5% nas... Chegar no final do ano... eu acho que ainda teria que invadir ano que vem. Diminuiríamos uma taxa... Nós temos essa e temos mais 4, é isso? Mais 3, eu acho que 3. Mais 3, mais 3. Mais de 3. agosto, aí, setembro, outubro... De 40 aí vai invadir 2024. Mas iria lá e diminuiria de 3,75 para 11,75. Eu entendo que uma taxa de juros do Brasil de 10% está dentro do pensamento que nós... Sem dúvida. Dentro desse pensamento liberal, conservador, dentro de um pensamento conservador, 10% uma taxa de juros seria 5% de inflação e 5% de taxa de juros. Para o cupom, pagamento do risco do país. E mesmo assim, contrariando a fala do Roberto Campos Neto, não teríamos o problema de gerar inflação. Não, porque é a taxa neutra. Sim. A taxa neutra de juros. Você mantém uma... Eu aposto que hoje é 0,25. 0,25. Embora eu defenda 0,5%. Ailton Cláudio Ribeiro, Galopolo, Aquino... Não, tiro o Aquino, porque senão vou confundir com o meu xará. O Ailton Aquino. Então tem que só ser o Galípolo. Tá bom, só o Galípolo. Porque senão vou confundir. O cara tá lá no programa, ele não pode, que ele tá no Banco Central, ele não pode participar do programa, divulgar. Vamos ver se a bola de cristal do Ailton... Bate com a do Fernando. Bate. Eu acho que eu compartilho da mesma opinião que o Chagas, porque eu acho que a postura da maioria... O Copom não vai querer, né? A maioria porque é um órgão colegiado, a maioria é conservadora. Sim. E mesmo com o Brasil até tendo melhoria nos ratings internacionais, essas agências de avaliação estão dando notas melhores para o Brasil, ainda assim o governo... O Banco Central vai permanecer na faixa, acho que dos 25%, 0,25%. Vão ficar com os 13,5%. Essa visão do Fernando Ailton, você contempla e comunga dela também? Eles virem nas próximas reuniões do Copom, do Banco Central? Sim. Aí sim. Mas eu falo dependendo do panorama internacional. Hoje é favorável. Hoje é favorável. Hoje, por exemplo, uma notícia recente, que a Ucrânia agora está a safra dela de trigo, eles estão escoando pela Croácia. Exato. Parece que não, uma coisa está lá distante. Mas influencia porque influencia o comércio de trigo internacional, que vai influenciar o quê? O preço do pãozinho da padaria. Exato. Então, essas minúcias é que a população às vezes tem que prestar atenção. Sim. O preço do petróleo. O preço do petróleo subiu 13%, acho que nas últimas semanas. Isso aí é porque houve um movimento da OPEP, que é o consórcio lá, o grupo dos países que são os produtores de petróleo. Isso aí está sendo amortecido pela Petrobras, que a Petrobras está com uma política, digamos assim, de contenção de preços, vários mecanismos e tudo. Eu acho que não vamos ter uma inflação elevada até o final do ano, pelo menos por esse panorama. Não dá para a gente fazer uma previsão de longo prazo. Então, presumo que o ambiente favorável agora é justamente para fazer essas... Mas não de meio, mas acho que de 0,25, 0,25 a cada reunião. Até chegar nos... Tem mais 3? Tem mais 3. Vamos supor, então, vai... Termine uns com 12, 25, 12, alguma coisa assim. Eu acho que é o cenário mais realista. E importante que já sinaliza, olha, nós vamos diminuir daqui para frente a taxa de juros, até porque os juros futuros estão menores. Eu acho que o que vai também tirar muito do argumento do Copom, de parte da diretoria do Banco Central, pelo menos, é a questão da evolução não só da reforma tributária, que é o efeito de médio e longo prazo. O arcabouço. O arcabouço fiscal. A capacidade da equipe econômica conseguir
aumentar as receitas, entendeu? Para diminuir o déficit no final do exercício. Eu quero dizer o seguinte, o governo conseguiu novas formas de receita, certo? Em relação às despesas que ele tem. Para que aquele déficit anunciado de 0,8, alguma coisa do PIB, caia um pouco mais, para dar mais, olha, a dívida está começando a atingir uma trajetória de controle, de estabilidade. O grande problema é aí, nós vamos precisar de receita para... Mas sem aumentar os tributos, mas otimizando o quê? A arrecadação, diminuindo a litigiosidade. As renúncias fiscais. As renúncias fiscais. Aí eu vou pegar no pé do eminente governador de Goiás. Se ele fala que dá pontos positivos para a reforma tributária, no que ele critica, ele está sem razão. Porque eu acho que um dos grandes méritos da reforma tributária, ou do que foi proposto com a reforma tributária, foi ele limitar a concessão de benefícios fiscais. E uma coisa que ele criticou, que ele falou, não, mas os governos estaduais vão perder instrumento de política econômica, de atrair investimentos. Eu acho que é errado. É totalmente equivocado. O que atrai investimentos? Mercado. Um panorama de segurança jurídica. Bom ambiente de negócio. Bom ambiente de negócio, a infraestrutura. É difícil construir uma indústria onde que não há nem estrada, e nem energia elétrica, nem água, nem É necessário toda uma infraestrutura. Então, é isso que propicia os investimentos. Aí você mantém a Zona Franca de Manaus. Exato. Então, eu acho que aí uma crítica que eu posso fazer ao governador, ao Caiado, que realmente a reforma serve para colocar um pouco de ordem numa federação que é composta por a União, 27 estados, mais o Distrito Federal, e mais 5.600 municípios. Para finalizar o programa de hoje, já estouramos o tempo, só passando uma informação agora oficial também, né? De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, através do secretário Guilherme Derrite, do governador Tarcísio Gomes de Freitas, né? A intervenção que estava acontecendo no Guarujá permanecerá e ela acaba de ser estendida à cidade de Santos nos próximos 30 dias, intervenção da Polícia Militar e das Polícias Militares e Civis em Santos. Eu vou até afirmar o seguinte, do jeito que está, eu não duvido que essa intervenção aconteça em outras cidades da Baixada Santista. Então, nota oficial do Governo do Estado de São Paulo, governador Tarcísio Gomes de Freitas, é assinada também em conjunto com o secretário de Segurança, o Guilherme Derrite, que é deputado, né, está em licença, e é ex-comandante da rota. Então, estamos vivendo um momento aí, até orientar as pessoas a terem calma, né? Evitarem aí certos locais, certos horários, ficarem paradas em rua, até que a polícia possa e as autoridades competentes e pertinentes darem uma palavra de ordem em relação a isso. Mas, infelizmente, esse é o estado que estamos vivendo nesse momento agora. Quero agradecer demais. Fernando, obrigado mais uma vez pela vinda aqui. Ficam assuntos sempre pairando no ar, mas não dá tempo de comentar tudo. Na próxima, o Ailton vai falar do Postman e eu vou continuar falando da estrutura da administração pública. Vamos falar a respeito disso, inclusive com dados, para que a gente possa mostrar para as pessoas. Até mandar um abraço para o Bento, que está lá no governo de Santa Catarina, né? E eu quero agradecer, porque eu fiz aqui tracei um paralelo de portos e citei que a situação do porto de Itajaí, pelo que eu estava estudando, não era boa, né? E eu recebi uma carta lá do Wellington, que é de lá, e trazendo vários dados oficiais. A situação não é ruim, não, ela é péssima. Então, entrou um conflito entre governo estadual, governo de Santa Catarina, com o governo municipal, que é um porto municipalizado, né? Então, a gente vai realizar um programa aqui falando sobre os efeitos dos portos, né? Inclusive falando dos portos brasileiros. Eu já separei até um material que eu venho pesquisando dos principais portos da América Latina e os principais portos do mundo. Nós aqui, o nosso Porto de Santos é o principal do Brasil, mas na América Latina perdemos o posto, somos o segundo. Estamos atrás do porto no Panamá. Então, é bom que a gente tenha essa observância, né, do que está acontecendo. Também tem portos na Colômbia, a gente precisa ficar atento a isso, vamos comentar bastante. Fernando, um abraço, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço para todos nós. Antes de acabar o programa e despedir dos nossos internautas, da nossa mesa aqui, da nossa bancada, eu queria fazer dois puxões de orelhas, né? Diga. Primeira orelha que eu vou puxar é a do presidente Lula, que eu acho que a forma como foi nomeado, como foi indicado o Márcio Postman,
eu acho que foi totalmente deselegante, desnecessária para com a ministra Simone Tebet, que é ela que compõe um núcleo mais razoável, racional e menos volátil, junto com o vice-presidente o Alckmin, de apoio ao presidente. Então, quando ele pratica um ato sem consultá-la, escolhe para a equipe dela, que o IBGE integra lá o grupo do Ministério do Planejamento, sem o consentimento dela, sem a discussão com ela previamente, eu acho que cria um dissabor, um atrito desnecessário, uma fricção desnecessária dentro do governo. O governo que tem propostas boas, algumas já totalmente ultrapassadas de época, de coisa, como todo governo, mas não há necessidade de criar atritos com aliados. E tentar trazer para o governo aliados que são, digamos, voláteis. Trocar o certo pelo desconhecido. Então, para mim, foi uma falta de tato política do presidente Lula. 2, eu acho que agora os políticos também, que a questão da violência urbana que nós estamos discutindo, segurança pública. Não adianta, infelizmente, a gente sabe que a polícia militar, as polícias são dedicadas, empenhadas e tudo, mas não vai resolver o problema. A quantidade de armas e munições que nós temos no Brasil circulando sem controle é algo impressionante. Quando foi criado o Sistema Nacional de Segurança, que os estados compartilharem com a União informações e equipamentos. Hoje em dia, muito da polícia não é o policiamento na rua que a gente vê com arma. Tudo bem, vai prender um bandido, tem que ser isso aí. Sim. Mas o que dá coragem, digamos, o que dá audácia para o bandido? É os meios. Sim. Como é que os bandidos têm acesso a pistolas de 9 milímetros, que eu acho que foi divulgado que matou que foi utilizado para matar uma pistola 9 milímetros, que eu tenho lá meus questionamentos. Não, tudo bem, que seja. Acho que a perícia que vai dizer lá a necrópsia... Eu entendo que a distância de 50 metros, como naquela... Não, até é viável. Mas à noite... Mas vejam bem... Vale lembrar, hein? Os policiais estavam numa viatura que é blindada já, só que estavam com o vidro aberto. Então, essa questão de treinamento. Por exemplo, ali é um ponto quente do Marujá, que é uma região que tem a ocorrência do tráfico. Não estou falando das pessoas que moram lá, que, pelo amor de Deus, são todos trabalhadores honestos e tudo, mas há pessoas, há indivíduos, bandidos, infiltrados, né? Que se infiltram e colocam até a própria população, essas pessoas, como escudo. Porque a polícia não vai chegar invadindo, atirando, porque ali há pessoas que são chefes de família, crianças, idosos e tudo. Então tem esse problema. Então, o meu puxão de orelha vai para os políticos que desconsideraram a questão de controle de armas, os vereadores, porque quem disciplina a ocupação do espaço público ainda são os municípios. Lei de uso. A gente vai tocar nesse assunto. Porque, veja bem, é bastante importante essa questão. Se as pessoas verem os documentários recentes, aquelas ruas, as vielas, não passam, acho que uma viatura... quer dizer... torna qualquer situação de confronto entre desigual de guerra. Eu vou atirar primeiro, porque ali pode vir bala de qualquer lugar. A gente tem que monitorar as coisas que estão acontecendo. Há muitas queixas aí, a OAB reclamando. O Flávio Dino, que eu acho que também foi contundente demais pela sua... Eu parto da seguinte coisa. A gente tem que partir de medidas estruturantes. Controlar a quantidade de armas e munições, tem que criar uma agência. O tráfico de drogas. Mas começa por aí, porque o tráfico ele se realimenta como? Porque a partir do momento em que o traficante, o grande tráfico de drogas, tem... Na verdade, você trabalhou num órgão tão importante do país, que é a Receita Federal. Se o governo e as autoridades conseguirem cortar o recurso financeiro desses grupos, você vai ceifá-los, você vai isolá-los. Então, é importante isso. Vamos falar a respeito disso. Tem uma maneira, mas fica para o próximo programa, de cortar o tráfico de armas e também a lavagem de dinheiro. Sim. E isso só para complementar o que eu estou falando é importante. A Tebet, ela é de centro, mas não é do centrão. Deixa bem claro. Exato. Bom, perfeito. Para finalizar, chave de ouro. Para finalizar com uma de informação, vocês lembram aquele francês que andava aparecendo nas TVs, na internet do mundo inteiro, escalando os prédios mais altos do mundo? O francês que escalava os prédios mais altos do mundo morreu ao cair do 78º andar em Hong Kong, diz a imprensa local. O escalador foi identificado pelos jornais de Hong Kong como Remy Lucid.
um jovem que exibia as suas cenas nas redes sociais se gabando de escalar arranha-céus. Felizmente foi o último. Ele caiu do 78º andar e morreu. Eu posso até ter uma coisa de admirar a coragem, mas eu falo que também é um bom exemplo, porque sabe o que é? Às vezes estimula que outros cometam esses desatinos. E só comentar também, para finalizar, que a Justiça e a Polícia descubram quem é o motorista de aplicativos lá em Minas Gerais, que o sujeito pegou uma moça em uma casa noturna, ela chamou um aplicativo, ele largou ela na rua, segundo ele, na porta da casa. Essa moça largada na rua foi estuprada. Foi largada e foi pego por outro homem e foi violentada. Ela estava, sabe se foi efeito de droga, inclusive está a imagem dos prédios aí, da rua onde ela estava. Ela foi deixada pelo operador do aplicativo. Que responsabilidade é essa? Ele podia ter procurado uma viatura policial, poderia tocar no endereço dela, poderia ter levado ela para um hospital. Infelizmente, a câmera, inclusive, mostra quando ele deixa e um outro homem carrega essa mulher no colo. Provavelmente esse homem foi o violentador dela. Que a polícia ache os dois. O operador do veículo e o sujeito que levou a moça. O que ele poderia ter feito, deveria ter feito, no meu modo de entender, no momento que ela abordou o carro para embarcar, se ela estava em condições tão ruins, ele recusar a corrida, ele pode fazer, pode. E recomendar para a moça que procurasse o atendimento médico, alguma coisa assim. Exato. Porque a partir do momento que ele deixou embarcar, eu não sei, uma responsabilidade assim, desproporcional. E a cena é clara, ele larga ela do lado encostada num poste no meio da rua. Eu acho que aí realmente colaborou com o crime. Ele não vai responder. E a imagem mostra ele largando a moça e depois um outro indivíduo carregando ela sobre os ombros. Eu tenho lá minhas dúvidas. Lógico, é uma questão que teria que ver todos os detalhes do caso completo para entender, digamos, qual seria a qualificação jurídica da responsabilidade dele. Ele criou a situação, vamos dizer. Ele não criou, mas ele, digamos, ele poderia ter exercido... Ele tornou essa mulher uma pessoa vulnerável. Aí que tá. Ele deixou uma pessoa vulnerável à noite, no meio da rua. Quem criou a vulnerabilidade talvez tenha sido ela, de ter se embriagado, consumido alguma coisa indevida. Mas, como você bem disse, ele não pegasse ela, ou pegando, falasse, olha... Não, levava no hospital. Ele para mim, deveria ter recusado. Perfeito. A pessoa está embriagada ou sob efeito de alguma substância que eu não consigo. Não levasse ela. Não levasse. E recomendasse, olha, você vai ter que procurar um médico e tudo bem. E essa discussão é rápida. Me levou a um outro assunto, né, que a gente poderia discutir futuramente, né? A doação virtual. Dá para encaixar em algum crime? Fica para a próxima. A doação virtual, a vaquinha virtual. A vaquinha virtual? Dá para encaixar em algum crime? Acho que da onde veio a fonte dá para enquadrar. Não, é que tá o negócio, vai depender da situação. Sim. Por exemplo, se as pessoas que estão sendo colocadas nas laranjas são interpostas pessoas, aí sim. Aí tem que rastrear. Você veja que assuntos não faltam. Gente, a gente estourou já o tempo. Né? Fica para a próxima. Mas na próxima tem mais assuntos para você. Obrigado pelo carinho aqui com Ponto a Ponto, Rádio Star News, Facebook, YouTube, o nosso canal. E vem novidades, hein? Logotipo, novo aplicativo. 6 meses, mas já tem novidade. A gente trabalha para você ter música, informação, jornalismo atuante e muita coisa a mais aí para você. Tchau. Obrigado, Fernando. Obrigado, Ailton. Obrigado, Virgínia. Obrigado. Beijo para vocês. Voltamos amanhã na quinta. Você acompanhou o Ponto a Ponto. A notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.